Na China, devido à louca opressão e perseguição às crenças religiosas pelo Partido Comunista, muitos cristãos são perseguidos e impedidos por membros de sua família. Alguns são espancados, alguns são denunciados às autoridades e alguns até são internados em hospitais psiquiátricos. Como eles buscam a verdade e permanecem fortes num ambiente tão terrível e brutal? Como eles se beneficiam e qual a sua experiência disso? Vamos ouvir a história da cristã Fang Xia. Eu era professora e meu marido engenheiro. Tínhamos uma relação maravilhosa durante o casamento e uma filha inteligente e comportada. Nossos amigos e colegas nos admiravam. Em dezembro de 2006, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Lendo as palavras de Deus, descobri que nosso Salvador, Deus Todo-Poderoso, expressou verdades para nos purificar e salvar. Crer, ler as palavras de Deus, ganhar a verdade e livrar-se de pecado e caracteres corruptos é o único jeito de sermos protegidos por Deus nos desastres e entrarmos em seu reino. Correto. Também descobri que a vida de cada um de nós veio de Deus e que Deus nos deu tudo o que possuímos. Como seres criados, devemos cumprir nosso dever. Depois, comecei a compartilhar o Evangelho e a regar recém-convertidos. Cada dia era tão gratificante. Vendo que desde a minha conversão eu estava sempre sorrindo, meu marido me disse feliz: "Antes você ficava acabada depois de um dia de trabalho, e eu me preocupava. Como crente, você continua ocupada, mas está cada vez melhor. Aparentemente, ter fé é ótimo. Mas o que é bom dura pouco." Não demorou e ele começou a me oprimir e a obstruir a minha fé. Por que essa mudança repentina? Pela opressão do Partido Comunista. Em um dia de março de 2007, ele voltou do trabalho e, ao entrar, disse severamente: "Hoje, nosso chefe convocou uma reunião de quadros de cada departamento, dizendo que o aumento de crentes em Deus Todo-Poderoso tem deixado o partido em pânico. Eles definiram a Igreja de Deus Todo-Poderoso como um importante alvo nacional. E os crentes em Deus Todo-Poderoso podem ser presos pelo partido. É ainda pior para funcionários públicos. Se for identificado como crente ou tiver um membro da família na igreja, será demitido. Não sabem da sua fé na sua escola, desista dela antes que seja tarde. Você será presa se o seu chefe descobrir." Eu pensei que ter fé é a senda certa e não viola a lei. Por que o partido desejaria me impedir? Eu lhe disse: quando a China ingressou na OMC, não declarou que há liberdade de crença na China? Por que essa opressão agora? O que há de errado com minha fé? Ele se irritou muito e disse: "Sei que ter fé é bom, mas o partido não permite. O que podemos fazer? Um braço não derruba uma perna. Você poderá ser detida e presa se mantiver sua fé. Se fosse presa, isso não arruinaria nossa família? Por nossa família, tem que desistir de sua fé." Fiquei indignada quando ele disse isso. Eu não imaginava que, para impedir que as pessoas acreditem em Deus, o partido usaria os chefes das pessoas para pressioná-las. Mas isso explicava a mudança de opinião do meu marido. O partido faz de tudo para perseguir os cristãos. Sim. Eu me perguntei: se algum dia o Partido Comunista descobrisse minha fé, eu sairia livre? Por que é tão difícil ser crente na China? Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus que uma irmã leu para mim. O grande dragão vermelho persegue a Deus e é inimigo dele. E assim, nesta terra, aqueles que creem em Deus são assim sujeitos à humilhação e à opressão. E essas palavras são cumpridas em vocês.
este grupo de pessoas como resultado. Por ter sido iniciada em uma terra que se opõe a Deus, toda a obra de Deus enfrenta obstáculos tremendos, e o cumprimento de muitas de suas palavras leva tempo. Assim, as pessoas são refinadas como resultado das palavras de Deus, o que também é parte do sofrimento. É tremendamente difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. Amém. Amém. Lembro-me de que ela comunicou. O Partido Comunista é ateísta. Ele odeia Deus e é contra ele. Como crentes em um país governado pelo Partido Comunista, estamos fadados a ser oprimidos e humilhados. O Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus usa esses ambientes opressivos para aperfeiçoar a fé das pessoas. Poder permanecer firme em meio a um ambiente doloroso e opressivo é o que Deus mais aprova. Correto. Foi isso que me deu fé. Eu sabia que não podia desistir pela opressão do partido. Mesmo que meu marido me impedisse, eu iria ter fé. As palavras de Deus como guia nos dá fé. Verdade. O que fez seu marido ao ver que não desistiria de sua fé? Ele me reprimiu ainda mais. Por um tempo, eles reuniam-se quase todos os dias no trabalho, ressaltando que não podia haver crentes entre os funcionários ou seus familiares. Quase sempre, ao voltar para casa, meu marido me dava um sermão ideológico. Uma noite, quando voltei de uma reunião, com um olhar sombrio, ele disse: Foi a outra reunião? Quantas vezes eu lhe disse que não pode ir a reuniões? Por que não me ouve? Você sabe muito bem que o partido proíbe religião. Nosso chefe disse várias vezes que o partido não deixará os crentes em Deus Todo-Poderoso impunes. Manter sua fé neste momento crítico não é buscar por problemas? Eu disse: ter fé não viola a lei. O partido tem direito de não permitir isso? Ele respondeu: ele não se importa se viola alguma lei. Os crentes são considerados criminosos políticos. Se for presa pelo partido pela sua fé, não só lhe arruinará, mas sua vida estará em perigo. E sua família será implicada. Seu marido estava ciente de que o partido odeia os crentes. Sim. Eu disse ao meu marido: você sabe que o partido é anti-Deus, mas você está do lado dele obstruindo-me. Não tem medo de ser punido? Ele disse com desprezo: não importa a punição, mas entender para que lado o vento sopra. O Partido Comunista está no poder. Então, se quer sobreviver a isso, não tem que fazer o que dizem. O partido me paga, portanto devo falar e agir em nome dele. Você também trabalha e recebe dele seu salário. Então, se segue a Deus e não ao partido, por que a deixariam livre? Precisa estar ciente do que está em jogo. Você cooperará com o partido ou com Deus Todo-Poderoso? Precisa escolher hoje. Isso era um teste para você. Era sim. O que você pensou? Eu estava dividida. Se decidisse manter minha fé, meu chefe poderia descobrir a qualquer momento. Eu seria demitida e até presa pela polícia. Havia mais de 10 anos que esse era meu emprego. Trabalhei duro até ser promovida a professora de escalão médio. Ganhei a admiração dos alunos, o respeito dos pais, a inveja dos meus colegas e o reconhecimento do meu chefe. Aonde eu fosse, os parentes e amigos me tratavam muito bem. Se eu perdesse meu emprego, enfrentaria a rejeição da minha família, a zombaria dos outros e o desdém dos meus colegas. Temia arruinar minha reputação por isso. Então pensei,
A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é o final de sua obra para salvar a humanidade. Só nos livramos da corrupção ao ser julgados por Deus. Então sobreviveremos aos desastres sob a proteção de Deus e iremos para um destino lindo. Se perder essa chance, vou lamentar o resto da vida. Lembrei-me do que Deus disse. Se você estiver em uma posição elevada, tiver reputação honrosa, for possuidor de grande conhecimento, proprietário de muitos bens, apoiado por muitas pessoas, e mesmo assim tais coisas não o impedirem de vir diante de Deus para aceitar seu chamado e sua comissão, para fazer o que Deus pede que você faça, então tudo o que você fizer será a mais significativa causa na Terra e o mais justo empreendimento da humanidade. Se você rejeitar o chamado de Deus por causa de status e de seus objetivos próprios, tudo o que você fizer será amaldiçoado e até desprezado por Deus. Amém. Amém. Pensar nas palavras de Deus esclareceu meu coração. Ter fé, buscar a verdade e cumprir o dever de um ser criado são as únicas coisas com valor e sentido. Com certeza. Mas confrontada com uma escolha entre fé e trabalho, estava coagida por status e nome. Temia que o partido me demitisse por causa da minha fé, o que arruinaria minha reputação. Só me importava com nome e carreira. O que essas coisas poderiam fazer por mim? Só satisfariam temporariamente minha vaidade. Não me ajudariam a ganhar a verdade ou livrar da corrupção. E qual significado há na admiração dos outros? Eu sabia que o partido é um inimigo de Deus. Agarrar-me ao emprego, desfrutar de status e reputação, desistir da fé e viver uma existência desprezível sob o poder do partido, isso não seria trair a Deus? Sim. Eu não podia ser assim. Então, disse a meu marido com muita calma: jamais desistirei da fé. Ele me encarou e disse severamente: então a denunciarei e será presa. Ele começou a ligar ao dizer isso. Fiquei perplexa na hora. Nunca imaginou que ele faria isso. Correto. Ele sabia que o partido oprime os crentes. Ainda assim me entregaria a eles. Isso não era atirar-me aos lobos? Ignorou nosso amor como marido e mulher para servir a seus interesses e quis me denunciar para que desistisse da minha fé. Eu não podia ceder a ele. Então ele me perguntou várias vezes: já decidiu? Eu disse: eu manterei a minha fé, mesmo que seja presa. Seu rosto ficou pálido e, furioso, ele jogou o celular no chão. Lembro-me de uma noite em que sua expressão mudou quando me viu lendo as palavras de Deus. E disse: quantas vezes eu já lhe disse, na China, você não pode seguir a senda da fé. Do governo central, às autoridades locais, da diretoria aos indivíduos, todas as coisas são monitoradas e executadas. O partido a pegará se você continuar crendo em Deus. Ouvir meu marido dizer isso o tempo todo e pensar no perigo constante de ser presa como crente no país do partido era assustador. Perguntei-me se eu fosse presa, conseguiria resistir à tortura? E se me espancassem até a morte? Se não suportasse o sofrimento e traísse a Deus como Judas, não seria o fim da minha vida? Como você resolveu esse estado? Eu sabia que não estava num bom estado. Então orei a Deus no meu coração, pedindo fé para eu não perder meu testemunho naquela opressão e adversidade. Eu li isto nas palavras de Deus. Quando as pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante e ninguém consegue vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida? Então, Satanás não pode fazer mais nada ao homem.
Suas mãos estão amarradas. Amém. As palavras de Deus são claras. Se você arriscar a vida e não temer a morte, Satanás estará de mãos atadas. Temia ser espancada porque carecia de fé. Eu valorizava demais minha vida. Deus comanda tudo, incluindo nossa vida e morte. Devia entregar-me a Deus e submeter a seus arranjos. Se fosse espancada, até a morte seria perseguição, em nome da justiça. Sim. As palavras de Deus me deram confiança. Li algumas para o meu marido. Acreditamos que nenhum país ou poder é capaz de bloquear o caminho do que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, resistem às suas palavras e perturbam o seu plano, acabarão sendo punidos por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao inferno. Qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído. Qualquer nação que se erguer em oposição, a obra de Deus será varrida desta terra e deixará de existir. Amém. Testemunhei a meu marido que o caráter justo de Deus não tolera ofensa. O Partido Comunista prende e persegue os crentes. Isso é fazer o mal e resistir a Deus, ele o punirá. Ao ficar do lado do partido e obstruir minha fé, ele estava cometendo mal com eles. Após me ouvir, ele disse: "Você acha que eu quero isso? O partido está causando isso. Se não a impedir de crer em Deus, também poderei perder meu sustento. Por que não pode pensar em mim? Se for detida e presa por crer, rasgarão sua pele, se não a matarem. Como eu poderia ver você sofrer? O que posso fazer para que desista da sua fé?" Eu disse: "Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro, e eu jamais desistirei da minha fé." Ao ver que não cederia, ficou violento e me atacou. Bateu em você? Num ataque de fúria, ele me disse: "Se for presa por sua fé, não há saída. Você insiste em se colocar nas mãos deles. Diga-me em que você acreditará se estiver morta." Depois me imobilizou na cama como um louco. Agarrou meu pescoço com força e disse: "Vou a estrangular. Veja se ainda acredita." Estava sendo estrangulada e não podia respirar. Lutava desesperadamente, mas era em vão. Eu desmaiei. Isso é muito perigoso. Sim. Enquanto recuperava a consciência, pensei em como meu marido, que nunca tinha me agredido, se tornou tão cruel comigo para proteger seu status e seu emprego. E quase me matou. Eu estava arrasada. E odiei o Partido Comunista ainda mais. Se não ameaçassem os empregos e o futuro das famílias, meu marido nunca teria sido tão impiedoso. Sim. O partido é maligno e fará tudo para impedir a fé das pessoas. Fará sim. Sempre que seu trabalho aplicava mais pressão, meu marido aumentava sua perseguição. Um dia, ao voltar da reunião, ele fez outro sermão ideológico. E disse que, sob o governo do PCC na China, a família sofre se uma pessoa é crente. Por isso eu não poderia ser. Caso contrário, nós perderíamos nosso emprego e impactaria os estudos e a carreira da nossa filha. Perguntou como nossa filha manteria a cabeça erguida se eu fosse presa por minha fé. E disse que, se não pensasse em nós dois, eu deveria pensar nela. Eu pensei que se o Partido Comunista demitisse meu marido e arruinasse o futuro da minha filha por causa da minha fé, os dois não me odiariam? O partido usar o futuro das famílias para levá-las a trair a Deus é desprezível. É sim. Fiquei angustiada. Então clamei a Deus em silêncio, pedindo que Ele me guiasse. Lembrei-me destas palavras de Deus:
De tudo que ocorre no universo, não há nada no qual eu não tenha a palavra final. Existe algo que não esteja em minhas mãos? O que eu digo é feito. E quem, entre os humanos, pode mudar a minha mente? Não fui eu que fiz esses arranjos pessoalmente? Amém. Correto. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Se meu marido e eu perderíamos nossos empregos, se os estudos da minha filha seriam impactados e se ela conseguiria um emprego, tudo isso era arranjado por Deus. Só Deus pode determinar as coisas, não o Partido Comunista. Sim. Ao pensar nisso, disse ao meu marido: o destino das pessoas está nas mãos de Deus sob seu governo. Você acha que se ouvir o Partido Comunista, seu emprego estará garantido? O partido não controla nem o próprio destino. Como pode controlar o destino dos outros? Exatamente. Irritado, ele retrucou: se você está determinada a ser crente, o partido a pegará. Eles matam os crentes que encontram. Seria melhor se morresse por minhas mãos. Antes que eu pudesse reagir, correu para a cozinha como um louco, pegou uma faca e ficou na minha frente. Levantando a faca, disse: você quer ser crente ou viver uma vida boa? Se insistir em ser crente, cortarei sua garganta. Irritada e assustada, clamei a Deus com urgência no meu coração. Naquele momento, nossa filha saiu do seu quarto, ficou na minha frente e gritou: papai, se quiser matar a mamãe, terá que me matar primeiro. A ação dela o surpreendeu. E com o olhar fixo nela, os músculos do seu rosto congelaram. Lentamente, ele baixou a mão com a faca. Tive uma sensação de perda e dor no coração, enquanto chorava, magoada e indignada. Nunca imaginei que meu marido ameaçaria minha vida por eu acreditar em Deus. Não foi com esse homem que casei. Isso era claramente um demônio. Sim. Ao passar por isso, você viu a essência do seu marido. Sim. Em meus devocionais, li nas palavras de Deus: por que o marido ama a esposa? Por que a esposa ama o marido? Por que os filhos são obedientes aos pais? Por que os pais amam tanto seus filhos? Que tipo de intenções as pessoas abrigam de fato? Sua intenção não é satisfazer seus próprios planos e desejos egoístas? Elas realmente pretendem agir em prol do plano de gerenciamento de Deus? Estão realmente agindo em prol da obra de Deus? Sua intenção é cumprir o dever de um ser criado? Qualquer um que não reconhece Deus é um inimigo. Isto é, qualquer um que não reconhece Deus encarnado, esteja ele fora ou dentro dessa corrente, é um anticristo. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus, senão os que resistem e que não acreditam em Deus? Não são eles as pessoas que desobedecem a Deus? Amém. Amém. Refleti as palavras de Deus. Como um filme em minha mente, passavam as cenas do meu marido me oprimindo. Ele que nunca me agrediu nem gritou comigo, por que estava me perseguindo desde que me converti? Por que todos esses anos de casamento desmoronariam perante ganho pessoal? Entre as pessoas não existe o amor verdadeiro. Um usa o outro. Meu marido foi bom comigo no passado, porque eu podia trabalhar, ganhar dinheiro e parir seus filhos. Aos olhos dele, eu era útil. Mas agora que eu escolhi a fé e afetava seus interesses, ele não ligava para os nossos sentimentos. Para me impedir de crer, quis me denunciar à polícia. Me estrangulou até desmaiar e ameaçou-me com uma faca.
Ele não queria que eu tivesse fé, porque pensava em mim e temia que fosse presa. Mas ele só pensava em si mesmo. Ele colocava sua carreira e reputação acima de tudo. Para proteger seu sustento, estava disposto a ser o cão servil do partido, forçando-me num beco sem saída. Ele até usou tática maligna e vil para me impedir de crer em Deus. Em essência, ele era um demônio que odiava e resistia a Deus. Então, li outra passagem das palavras de Deus. Como alguém que é normal e que busca o amor a Deus, a entrada no reino para se tornar integrante do povo de Deus é o verdadeiro futuro de vocês. E é uma vida de valor e importância máximos. Ninguém é mais abençoado do que vocês. Por que digo isso? Porque aqueles que não creem em Deus vivem para a carne e vivem para Satanás. Mas hoje vocês vivem para Deus e vivem para fazer a vontade de Deus. É por isso que eu digo que a vida de vocês é de máxima importância. Somente esse grupo de pessoas que foram escolhidas por Deus é capaz de viver uma vida de máxima importância. Mas ninguém na Terra é capaz de viver uma vida de tal valor e significado. Amém. Amém. As palavras de Deus me inspiraram e me ajudaram a ver o sentido da vida. Ter fé, buscar a verdade e cumprir o dever é o único jeito de viver uma vida com significado e valor. Sim. Eu tinha me exaurido lá fora no mundo e conquistei alguma fama, mas sentia-me vazia e miserável. A exaustão me deixou doente e minha voz boa ficou tão rouca que mal falava. Naquele momento percebi que por mais certificados de honra ou admiração que recebesse, isso jamais resolveria minha doença e meu vazio espiritual. A reputação que busquei e obtive nesses anos não me ajudaria a ganhar a verdade, nem me salvar da corrupção e dos danos de Satanás. Certo. Além disso, em meus anos de ensino, apresentei aos alunos todo tipo de coisa que nega a Deus. Cantei louvores ao partido o tempo todo. Se continuasse, eu não teria como ter um bom desfecho. Eu precisava parar de servi-los. Orei a Deus no coração, pedindo que me mostrasse uma saída. Mais tarde, quando fiz um check-up de saúde, o médico me disse: "Sua garganta está em péssimo estado. Ela mudou de cor e está cheia de sangue. Está tão inchada e aumentada que está afetando suas cordas vocais. Considerando sua profissão, se não parar de usar a garganta, provavelmente perderá a capacidade de falar." Ele me sugeriu uma licença médica de 6 meses. Foi Deus dando-lhe uma saída. Com certeza. Dei graças a Deus. Graças a Deus. Achava que teria mais tempo para ler as palavras de Deus e cumprir meu dever. Mas meu marido usou uma tática mais vil para obstruir meu caminho. O que ele fez? Um dia, em fevereiro de 2009, ele chamou 2 dos meus colegas de escola e meu irmão caçula. Obrigaram-me a entrar num carro e me levaram a um hospital psiquiátrico. Mas eu não estava doente, então não me internaram. Por que a levaram para um hospital psiquiátrico? Meu marido disse: "Você sabe que o partido prende crentes e que isso é uma sentença de morte. Mas insiste em ser crente? Só alguém com problema mental não teme a morte. Os testes que fazem neste hospital são limitados. Já o da província tem instalações melhores e médicos mais competentes. Vou levá-la para fazer exames lá, para ver se tem uma doença mental." Isso é ridículo. Sim. Irritada, eu respondi: "Acho que você tem problemas mentais. Não é que não tema a morte. Escolho crer, pois sei que Deus Todo-Poderoso é a vinda do Salvador. Ele expressou tantas verdades e pode salvar-nos do pecado e dos desastres. Os incrédulos que não aceitam o julgamento e a purificação de Deus morrerão nos desastres.
Mas ele não quis ouvir. Na manhã seguinte, ele me forçou a ir para o hospital psiquiátrico da província. No segundo andar, vi uma senhora louca, toda encolhida no chão do corredor, presa a uma corrente muito pesada. Um homem de meia idade segurava uma ponta da corrente e puxava com força, arrastando a mulher pelo chão. Ela estendeu os 2 braços com medo, agarrando-se à corrente, lutando com toda a força e gritando. Seu cabelo parecia ser de palha, seu rosto aterrorizado, e seus gritos eram de partir o coração. Foi uma experiência horripilante. Naquele instante, fui tomada por uma sensação de dor e de injustiça. Achei que isso era um insulto enorme à minha dignidade. E quis dar meia volta imediatamente e sair daquele lugar amaldiçoado. Mas não consegui. Meu marido me seguia a cada passo. Então, me lembrei de algo das palavras de Deus. Muitas são as noites de insônia que Deus suporta em prol da obra da humanidade, das alturas às mais baixas profundezas. Ele desceu ao inferno vivo, no qual o homem vive para passar seus dias com o homem. E ele nunca se queixou da mesquinharia entre os homens. Nunca censurou o homem por sua desobediência, mas resiste à maior humilhação quando realiza pessoalmente sua obra. Como Deus poderia pertencer ao inferno? Como ele poderia passar sua vida no inferno? Mas para o bem de toda a humanidade, para que toda a humanidade possa encontrar descanso mais cedo, ele suportou a humilhação e sofreu injustiça para vir à terra e entrou pessoalmente no inferno e no Hades, na cova do tigre, para salvar o homem. Como o homem se qualifica para se opor a Deus? Que razão ele tem para se queixar de Deus? Como ele pode ter a ousadia de olhar para Deus? Amém. Amém. Sim. Para salvar a humanidade, Deus encarnou nos últimos dias e veio para a China governada por ateus, aparecendo e operando neste lugar maligno e anti-Deus, sofrendo a opressão e a condenação do partido e do mundo religioso e suportando grande humilhação. Mas Deus suporta tudo sem uma palavra. Ele é o Senhor da criação, tão supremo e honrável, mas veio viver entre os seres humanos corruptos, suportando enorme humilhação, expressando verdades entre os homens e fazendo a obra de salvar a humanidade em silêncio. Mas eu, uma humana corrupta, quando vi que eu seria associada a doentes mentais, senti minha dignidade ferida e achei que isso era uma humilhação. Eu quis escapar de lá. Não tinha determinação para sofrer em nome da verdade. Sim. Fiquei envergonhada quando pensei nisso. E orei silenciosamente, jurando que não importava o que eu enfrentasse, ou que humilhação sofresse, jamais cederia a Satanás. Eles a trancaram na instituição psiquiátrica? Não. O médico só me deu umas bolsas com remédios e me mandou para casa. Mais tarde, meu marido, vendo que não conseguiria impedir minha fé, só me ignorou. E voltei a assumir um dever. Maravilhoso. Graças a Deus. Então, em outubro de 2012, quando um Judas nos delatou, a polícia soube que talvez eu era líder de igreja. E comecei a ser perseguida. Para evitar ser presa, fui para outra região para cumprir meu dever. Mais tarde descobri que no dia em que eu saí de casa, a polícia foi lá para me prender. Prenderam outros 3 irmãos para perguntar onde eu estava. E iniciaram uma perseguição usando uma foto minha. Após 2 meses, foram até minha casa e confiscaram livros das palavras de Deus, dizendo ao meu marido que
me pegariam, mesmo que eu corresse até o fim do mundo. Quase todo dia a Secretaria da Educação ia à minha casa forçando meu marido a me procurar. Eu estava quase no topo da lista dos mais procurados do partido. O partido faz de tudo para prender cristãos. Sim. Até usaram minha filha para me fazer voltar para casa. Uma tarde, no final de dezembro de 2012, recebi uma ligação inesperada da minha filha. Mãe, tenho tido medo de ligar para você. A polícia está a procurando e revistaram nossa casa. Estou ligando para lhe dizer que os líderes da Secretaria de Educação e da sua escola pediram que papai e eu lhe disséssemos que eles querem que você desista da sua fé e volte para casa. E prometem que não a responsabilizarão. Também disseram que, contanto que volte para casa mesmo que não vá trabalhar, continuarão pagando o seu salário. Era um truque do partido. Era sim. Fiquei indignada quando ouvi isso. O partido estava usando status e dinheiro para me tentar a desistir da minha fé. Que coisa desprezível. Sim. O que me deixou muito triste foi que minha filha parecia confiar muito no que o governo e os líderes da escola diziam, mostrando que meu marido e minha filha estavam sendo enganados e usados pelo partido. Resoluta, eu disse à minha filha: querida, você está sendo ingênua. Sabe o que aconteceria se eu voltasse? Eu seria igual a uma ovelha atirada aos lobos. Não posso voltar para casa. Ansiosa, ela respondeu: eles disseram que se você não voltar, revogarão todos os seus fundos de pensão de mais de 20 anos. Mamãe, volte para casa. Caso contrário, obrigarão papai a se divorciar e eu a romper laços com você. Se não voltar, você deixará de ser minha mãe. Isso é um teste difícil. Sim. Naquele momento, fiquei perplexa. O partido não só me privava do meu sustento, como coagia meu marido a se divorciar e minha filha a romper laços comigo. Era vil e maligno. Eu odiei o partido de coração. Lembrei-me das palavras de Deus. Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Quem abraçou a obra de Deus? Quem entregou sua vida ou derramou seu sangue pela obra de Deus? Geração após geração, de pais para filhos, o homem escravizado tem escravizado Deus sem cerimônia. Como isso poderia não incitar fúria? Milhares de anos de ódio estão concentrados no coração. Milênios de pecaminosidade estão gravados no coração. Como isso poderia não inspirar aversão? Vingue a Deus, elimine completamente seu inimigo. Não permita mais que este corra desenfreado e não permita que ele governe como um tirano. Agora é a hora. Desde muito, o homem tem reunido toda a sua força, tem dedicado todos os seus esforços, tem pago cada preço para isto, para arrancar a face hedionda desse demônio e para permitir que as pessoas que foram cegadas e suportaram todo tipo de sofrimento e dificuldade se ergam de sua dor e deem as costas para esse velho diabo maligno. Por que erguer um obstáculo tão impenetrável para a obra de Deus? Por que usar diversos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está a ternura? Por que usar esquemas ardilosos para enganar o povo de Deus? Por que usar força para suprimir a vinda de Deus? Amém. Amém. O partido proclama liberdade de religião, mas secretamente usa meios de táticas vis para oprimir os crentes.
revelando claramente odiar a verdade e se opor a Deus. Sim. Ele usou de meios de recompensas e punições para impedir minha fé. Primeiro usou um salário generoso como isca, tentando me atrair para casa com dinheiro, assim me prenderiam. Quando não caí nessa, ameaçaram tirar meu emprego e salário, cortando toda a minha renda e me expulsando de casa. Isso me mostrou que o partido é justo por fora, mas por dentro é brutal e maligno. É um bando perverso de demônios que vai contra Deus a cada passo. É sim. Passei a odiá-lo e a rejeitá-lo e jurei romper com ele até a morte. Eu não voltei para casa. Meu marido foi forçado a se divorciar de mim e minha filha rompeu laços comigo. O partido é responsável por separar famílias cristãs às escondidas. Sim. Quando trabalhava dentro do sistema do partido, eu não via sua essência maligna. Eu o elogiava o tempo todo e o servia fielmente. Após experimentar sua perseguição, vi sua essência maligna, de odiar a verdade e de trabalhar contra Deus. E passei a odiá-lo e a renunciá-lo, e jurei nunca mais o seguir. Também vi o amor de Deus. As palavras de Deus, que me deram fé e força. Deram-me firmeza em toda a perseguição e adversidade. Sou tão grata a Deus. Graças a Deus. Não importa quão difícil seja a senda à minha frente. Eu seguirei Deus Todo-Poderoso até o fim, sem vacilar. Graças a Deus. Graças a Deus por sua orientação.